Bom, gente, nesta aula de hoje nós vamos resolver algumas questões, particularmente aqui a gente está nessa relação onde a gente quer fazer a verificação dessas propriedades, né, das relações, onde vamos verificar a propriedade reflexiva, simétrica, transitiva, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui uma relação que está dizendo o seguinte: existem pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano Z vezes Z. Então, na realidade, o que nós temos aqui é um produto cartesiano Z vezes Z, é uma relação sobre Z, onde esses pares obedecem uma condição, né? O X está relacionado com Y, onde o Y, que é o segundo elemento do par, é sempre maior ou igual, pode ser igual a x menos 1. E aí, nessas propriedades que nós estamos vendo, nós vamos fazer essa reflexiva, vamos fazer essa verificação. A propriedade reflexiva diz o seguinte: se o A pertence a Z, vamos supor, o A é um elemento do conjunto dos inteiros. Se A pertence a Z, então A para todo A pertencente a Z, certo? Para todo A, né? Para todo A pertencente a Z, o AA tem que pertencer à nossa relação. Quer dizer, quando eu olho para os inteiros, para esses infinitos inteiros, a gente tem que ter neste conjunto todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento é inteiro, o segundo elemento é inteiro, e eles são iguais. Bom, e aí você, com um contra-exemplo, se é que ela não é reflexiva, você pode estar verificando isso. Bom, vamos pegar, por exemplo, uma situação. Alzir, que relação é essa, né, onde eu tenho pares ordenados? Então, o meu y tem que ser maior que o x menos 1. Então, vamos supor, aqui é 3. O meu y tem que ser maior do que esse 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, o y tem que ser maior ou igual. Mas se o y for 2, né? O 2, veja que é o y, vamos colocar assim, ó, o 2 é igual, olhando para a representação igual, a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, 2 igual a 2. Então, esse par satisfaz essa condição, essa relação do y com x. Eu posso ter, por exemplo, o 10, certo? E aqui o 15, posso, porque o 15, que é o y, é maior que o 9, que é o 10 menos 1. Eu poderia ter um negativo aqui, por exemplo, o 7 e aqui, ou o menos 7 e aqui o 0. O 0, né, olhando aqui, é maior, né, que o menos 7 menos 1, porque o 0 é maior que o menos 8. Então, dessa forma, nós estamos escrevendo ali, certo? Pares ordenados que pertencem à nossa relação, colocando alguns. Lógica, aqui você tem infinitos pares. E aí, na transitividade, vamos pegar um par aqui que está na nossa relação. Por exemplo, 4, 4 é um par que está na relação, não, que para ser reflexivo deveria estar na relação. Essa é a colocação. E aí a gente pergunta, esse 4, que é o y, olha aqui, que é o y, é maior ou igual, certo, a 4 menos 1? Porque o 4 vai ser maior ou igual a esse carinha que está
do lado de cá. Então, o que você conclui, né, de um modo geral? Se o A pertence à relação, o que acontece quando eu olho para o Y? O A é maior ou igual a que é o X, olhando, menos 1, certo? E é evidente que esse igual aqui, nessa situação, ele não vai ocorrer, né? No sentido que, se esse cara é um número inteiro, né? Porque ele pertence a Z, o A menos 1 também é inteiro, porque o A é inteiro, menos 1 inteiro, e o A será sempre maior que esse A menos a unidade, né? Sempre ocorre, certo? Você tem o A e aqui você tem o A menos 1, né? E aí a direita é sempre o número que está na reta direita, é sempre maior que o número que está à esquerda. Então o A é maior que o A menos 1. Então, olhando dessa forma, nós temos a propriedade reflexiva nessa relação. A propriedade reflexiva, ela ocorre na relação. Agora, vamos analisar a propriedade simétrica, certo? Essa propriedade simétrica ela é tal que, se nós tivermos uma situação da seguinte forma: se eu tenho um AB que pertence à relação, evidente que se o AB pertence à relação, ele está satisfazendo essa condição. Então, para ser simétrico, para todo AB que está na relação, o BA também vai estar na relação. Quer dizer, sempre que eu tiver um AB na relação, o BA vai estar também na relação. E aí, o que a gente conclui? Bom, se o A, você pode pegar uma situação numérica para ver se há uma verdade, né? De repente, só com um exemplo particular, você diz assim: olha, não é simétrico porque você está vendo que não está ocorrendo uma situação. Então, você pode pegar, por exemplo, o 10, 15. Tá? O 10, 15 pertence à relação, já que o 15 é maior do que o 10 menos 1, que é 9. 15 é maior que 9. E você pergunta: e o 15, 10 ou pertence à relação? Então você vai perguntar: o 10 é maior ou igual, pode ser igual a 15 menos 1? Não, porque o 10 não é maior do que 14, é menor. Então, com um contra-exemplo, você percebe que a propriedade simétrica, ela não ocorre. Vimos que a reflexiva, ela ocorre, e agora estamos vendo que a propriedade simétrica não ocorre, ok? Estão entendendo, gente? Tá. Certo. Então, o que vocês estão vendo aqui é simplesmente que não há a propriedade simétrica. Agora, vamos ver a propriedade transitiva. Em que consiste a propriedade transitiva? Consiste no seguinte: se o AB pertence à relação, ou se o AB e um BC, eles pertencem à relação, então o AC também pertence à relação. Quer dizer, é necessário a gente observar o seguinte, né? Quando eu tenho dois pares e há uma conexão aqui, ó, desse elemento, que é o segundo elemento,
com o primeiro de outro par. Quer dizer, então, se existe um A e um B par, existe um B e um A, tem que existir o A e o C na relação. Sempre temos que observar uma questão que às vezes foge. Se eu tivesse um AB e eu tivesse um BA, não importa que necessariamente os três não precisam ser distintos, né? Veja, só tem dois elementos, mas o que está caracterizado aqui, ó, que esse carinha é igual a esse. Então o meu AA, ele tem que estar na relação também. Então a gente observa aqui uma questão interessante, que quando não há a propriedade reflexiva, né, aqui, por exemplo, vamos dizer que haja propriedade simétrica, né, ela tem a propriedade simétrica, e a propriedade reflexiva ela não ocorre, mas você não tem essa transitividade. E aí você vai agora, nessa análise, observar o seguinte. Vamos ver se há um contra-exemplo, né, para a gente colocar isso. Vamos pensar numa situação assim. Eu tenho aqui um 8, 7, tá? O 8, 7 faz parte dessa relação, no sentido que o 7 é igual, podia ser maior ou igual a 8 menos 1, né? Olhando aqui para a nossa condição, o y é igual ao x menos 1. Então o 7 é igual a 8 menos 1, 8 menos 1, 7. Agora, vamos perguntar, o 7 é 8, tá? O 7, 8. Eu poderia até, em vez de botar 8, botar o 9. Vamos ver com o 9. O 9 é maior. Ou vamos botar o 7, 6. Espera aí. O 6, olhando para o 7, 6, vamos perguntar. Esse cara está na relação? O 6 é igual a 7 menos 1. Tá? O 6 é maior. O 6 é maior ou igual? Não, ele é igual. Então vale. Porque o 6 é 7 menos 1. 7 menos 1, 6. 6 igual a 6. Então esses dois carinhas pertencem à relação. E isso aqui é que eu tenho que estar olhando para poder casar esses dois pares. E perguntar, e o 8, 6 pertence à relação? E aí, esse cara, para ser transitivo, a propriedade transitiva existir ali, ele tem que pertencer. E aí você pergunta, o 6 é maior do que o 8 menos 1? Não, o 6 não é maior do que 7, tá? Ele é menor. Então veja que no exemplo que nós colocamos, tá? Você mostrou que não existe a propriedade transitiva. Não há aqui necessidade de fazer demonstração genérica, né, por conta de você ter uma situação particular que exatamente comprova que não há a transitividade nessa relação. Né. Normalmente você mostra de forma geral, né, fazendo uma demonstração genérica, quando existe a propriedade, porque aí você faz uma comprovação particular e fica se questionando, será que vale para todos os pares? Então é uma questão diferente. E aqui não. Se você for capaz de... E não é simples você ter essa visão, porque muitas vezes você testa pares que vai existir ali, né, com essa característica. Mas se você tiver algum par, né, que não esteja correspondendo a definição da transitividade, você já não vai ter aqui a sua propriedade transitiva na relação, ok? Então, gente, está aí esse exercício aí para vocês. Obrigado e vamos depois fazer mais um exercício, tá bom?
Até mais.